Hoje no Repórter MT eu recebo a médica Larissa Moraes Alves Correia. Ela é médica em emagrecimento e bem-estar. O nosso assunto vai ser esse: emagrecimento, bem-estar, chip do tesão, chip da beleza. Doutora Larissa, hoje a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com selfies, mídias sociais, em sair bem na foto. Isso reflete também no consultório. As pessoas chegam para você: doutora, eu quero ficar mais bonita porque eu quero ficar bem nas minhas mídias sociais, eu quero ter mais autoestima, me sentir mais segura. E muitas vezes essa busca por esse emagrecimento, por essa beleza que ela identifica como perfeita, pode virar uma fixação? Com certeza, Ana. É, assim, a busca pelo corpo perfeito, a busca pelo rosto perfeito, além dos limites assim, que a gente considera normais, eles estão aumentando sim. Então a gente percebe no consultório, principalmente as mulheres, cada vez mais jovens, incomodadas com algo no corpo, é muito comum. E como você está dizendo, a gente também encontra perfis de pacientes que estão além do que é habitual. É excesso, comer só o que faz bem, olhar-se no espelho, estar magra e não se sentir magra, acontece muito. A gente vem crescendo aí com os transtornos de imagem por conta disso também. Antes de entrar mais, aprofundar neste assunto, eu tenho um dado que você me trouxe, que 54% dos cuiabanos estão obesos ou com sobrepeso. Isso é um dado preocupante que mostra, então, que mais da metade dos cuiabanos estão acima do peso ali que deveria estar na balança. Isso. É um dado alarmante, né? Assim, a gente pensa metade da população, né, de Cuiabá. E nós estamos entre as capitais mais obesas do país. Então a gente identifica isso muito por hábitos, né? Hábitos alimentares, falta de atividade física, a correria do dia a dia, o aumento do estresse e a diminuição do tempo livre para executar as atividades que poderiam estar causando esse bem-estar físico. E né? Com esse calor de Cuiabá, muitas vezes as pessoas elas nem se animam a ir para um parque fazer uma caminhada. Não, aqui é muito difícil isso. Calor, e nessa época do ano, o tempo Exato. extremamente seco. Ou a gente tem que fazer essa atividade física muito cedo ou no final do dia. E mesmo assim, quando a gente fala de Cuiabá, ainda é muito quente. E essa época a gente ainda tem umidade que não ajuda. Né? Então a gente fica aí dentro das academias, as academias lotadas nesses dois horários, mas ao ar livre a gente tem muito pouca opção, né, para fazer atividade física. Doutora Larissa, quando a gente pensa em emagrecimento, tem um exame que chama bioimpedância. E eu acho interessantíssimo a gente explicar para quem está nos assistindo sobre esse exame, porque muitas vezes pode ser um falso magro, que num primeiro olhar você identifica, ele está ótimo, ele está magro. Porém, a composição de gordura no corpo é alarmante. Quais são o que esse exame ele identifica, o que ele apresenta para a gente e como é essa medida da gordura no corpo, da massa corporal, o que está dentro da normalidade? Tem muita gente que está se enganando, que pensa que está bem, mas por dentro a gordura está lá em cima. Isso. Esse exame assim é fantástico. Na verdade, os exames de avaliação de análise corporal são muito bacanas. A gente tem hoje muito comum nas academias aquele exame de pregas cutâneas que você faz, a pessoa mede, que é uma avaliação. E o exame de bioimpedância, ele vai mostrar para nós, em relação ao peso, eu tenho 80 quilos, mas o bioimpedância vai me mostrar o quanto desse peso é de gordura, o quanto desse peso é de músculo, o quanto desse peso é de água. Então a gente tem as pessoas, como você está dizendo, que são falsas magras, né? Elas de peso, elas pesam menos, mas na hora que a gente vê a composição, a proporção de gordura é muito maior do que a proporção de músculo, né? Então a gente até chama isso de obesidade sarcopênica. É um aumento da quantidade de gordura decorrente de uma diminuição da quantidade de massa muscular. Né? Então são os falsos magros mesmo. São tipo depósitos de gordura que vão se acumulando ali e com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil. É difícil, mas acontece assim, às vezes a pessoa está fazendo dieta, por exemplo. Aí ela está pesando todos os dias, ela está acompanhando por uma balança digital. Então eu estou pesando, hoje eu pesei 60, amanhã eu peso 59,8, vamos supor que eu fiz uma dieta e eu perdi 5 quilos, né? Então eu vim de 60 para 55.
O quanto desse peso que você perdeu realmente foi de gordura? Eu perdi 5 quilos de músculo, eu perdi os 5 de gordura, que é o ideal. Aí eu perdi um pouco de músculo, mas eu perdi mais gordura. Como é que foi o equilíbrio disso? E né? isso vem essa preocupação, esse alerta para dietas sem orientação médica. Por quê? Uma pessoa quer baixar o peso, mas se ela não tem essa informação de quanto de gordura, ela pode fazer uma dieta à base de gordura e proteína, que está na moda, e tá com a gordura corporal elevada. E aí agravar ainda mais esse quadro. Isso, a gente tem hoje algumas dietas que estão mais na moda, assim. São dietas que já foram estudadas, dieta paleo, jejum intermitente, que agora as pessoas têm feito bastante. E aí, qual é esse jejum intermitente? Então, são dietas que elas têm um resultado por um curto período de tempo, elas têm uma indicação, elas têm benefícios, sim, mas elas precisam ser feitas com orientação, você precisa ter avaliação de exames prévios, né? Por exemplo, um paciente diabético, um paciente com história de hipoglicemia, a gente tem que ter mais cuidado para fazer esse tipo de dieta, precisa de um acompanhamento médico, precisa de um acompanhamento de nutricionista, né? Qual é o tipo de atividade física que essa pessoa executa, qual o horário que ela está fazendo, quanto tempo de jejum ela vai fazer atividade física em jejum, não vai? Então isso a gente tem que questionar, porque muitas vezes o que é bacana para você não é para mim. Então aquela história de pegar a receita dieta do amigo, do vizinho, isso acontece não é legal, não. Acontece bastante. Eu tava no consultório. Eu vim, doutora, porque a minha amiga fulana veio e aí ela emagreceu tanto e aí eu quero fazer o que ela fez. Mas espera aí, você tem tudo aquilo que ela tem, né? Então a gente tem que ter essa individualidade bioquímica e metabólica, fazer essa análise individual. A bioimpedância entra dentro disso daí. Você vê, a gente tem uns números que são absolutos. Por exemplo, a variação de massa corporal, de gordura, por exemplo, na mulher, a gente considera entre 18% e 28% de gordura uma avaliação real, normal, dentro da bioimpedância, né? Homem até 18%. A mulher tem um acúmulo de gordura maior, né? A gente já sabe disso. Só que hoje, com essa questão de estar com o corpo lindo, as mulheres querem estar com 10%, 15% de gordura. E muitas vezes, assim, além de ser muito difícil de atingir o objetivo, muitas vezes visualmente ela já está bem, pela bioimpedância ela já está bem, mas não, ela quer atingir um número, um percentual específico, né? O BF. Agora é moda falar. BF é a quantidade de gordura que se tem no corpo. Então, o meu BF é 10%, meu BF é 15%. Né? Então, cada vez mais as pessoas chegam e falam, tá, meu objetivo é ficar com 15% de gordura. Então, assim, não é saúde, não é bem-estar, é um bem-estar físico que não é para ela, muitas vezes é para os outros. E que com o tempo pode também ali trazer desequilíbrio, né, para o organismo. Com certeza, Paulo, assim, mulheres em idade fértil, com percentuais de gordura muito baixos, deixam de produzir hormônios esteroidais, que são produzidos a partir da gordura, deixam de menstruar por conta da falta de gordura corporal, interfere na fertilidade, com certeza. E isso nós estamos falando dos dois extremos. O excesso de gordura também interfere muito na fertilidade. A gente vê hoje mulheres buscando, às vezes, a fertilização, outras vias de fertilização acima do peso, né? E uma dica legal seria perder o peso, tentar engravidar com peso adequado e aí depois procurar uma outra via de fertilização, né? Porque muitas vezes a causa da infertilidade é o excesso de gordura. O excesso de gordura. E o peso, né? O excesso de peso, ele traz também outras consequências, né? Como hipertensão, a questão de diabetes. Então, é todo um ciclo, né? Algo que vai crescendo. E, de repente, a paciente se perde e não sabe por onde começar. A gente tem uma palavra que é chave para tudo isso que você diz, que é inflamação. Hoje a gente estuda muito o processo inflamatório, sem ser um processo inflamatório assim, eu cortei o dedo, eu tenho um processo inflamatório. Não. A gente tem dentro do corpo hormônios, enzimas, substâncias que produzem inflamação através do estresse. E a gordura abdominal é a grande vilã do processo inflamatório. Né? E assim, a gente às vezes não sabe disso. Aí o processo inflamatório dá origem, na verdade a gente não chama nem de dar origem, mas você se predispõe mais a ter câncer, a ter doenças cardiovasculares, aí a gente entra tudo, hipertensão, entra AVC, histórias de trombose, alterações de coagulação, né? Obesidade, diabetes, e aí no frigir dos ovos, o que a gente tem lá no fundo? Uma perda da qualidade de vida, e lá na frente, se a gente avaliar a parte de longevidade,
a gente tem a perda da capacidade funcional do indivíduo. Aquele indivíduo que vai ter alguma comorbidade mais cedo, se for um diabético, vai ter um diabético mais descompensado, ele não usava insulina, ele vai ter que usar insulina, ou ele não era diabético, mas por um estilo de vida não saudável, ganhou peso e se tornou um diabético por conta do ganho de peso. Aí a gente tem alterações renais, alterações da parte vascular. O organismo como um todo. E lembrando, né, o dado que você trouxe, 54% dos cuiabanos acima, né, do peso, sobrepeso ou obeso. Então a gente muita gente nesse caminho, nesse processo. Muita gente jovem também. Assim, é muito comum até no consultório adolescentes muito acima do peso. Muito acima do peso, e a gente vê o contexto familiar importante nisso também, porque assim, os pais não têm tempo de almoçar em casa, se tem tempo é na correria, as crianças já crescem com pega o que tá congelado. Isso, chega em casa, não tem o que comer, pega ali o que está pronto, né? O que é mais fácil, aí são os fast food, as comidas industrializadas, aquilo que é mais fácil para pegar e comer, né? O menino tá enchendo o saco, você vai lá dar um pacotinho de um negocinho para ele comer, e aí ele resolve, come e te deixa em paz. Acontece muito isso. Eu tenho gêmeos, né? Eles têm 5 meses, a gente vai entrar agora na introdução alimentar deles, né? Então, há uma preocupação em casa, da gente estar em casa no momento das refeições, vai introduzir alimentação, então tem que ter paciência na hora de introduzir a alimentação na criança. É um novo paladar que está se formando, então, começou com a maçã, não gostou da maçã. Poxa, mas tentou uma vez a maçã. Quantas tentativas, quantas vezes os pais devem oferecer para a criança algo para que ele realmente, a criança identifique, não, meu paladar não se adaptou. Isso é uma coisa muito bacana. Os pais não devem oferecer seguidamente a mesma fruta, caso você tenha observado, ou um outro alimento, né, a recusa daquele alimento. Então, hoje eu ofereci a frutinha, ofereci a maçã. Eu notei que não foi muito bacana com a maçã, então amanhã a gente vai tentar a banana. Depois, outro dia, nós vamos tentar uma outra fruta, mas nós vamos voltar na maçã. Né? Então, ele experimentou várias frutinhas, ele vai voltar na maçã. Então, eu posso oferecer, assim, eu devo, assim, persistir nisso, apresentar essa fruta, esse alimento, pelo menos umas 14 vezes para a criança. Olha aí, uma ótima dica, Bastante. 14 vezes. Às vezes as pessoas desistem na primeira, segunda, terceira tentativa. E aí tem toda a dinâmica, né, do ambiente familiar, de ter, da refeição ser um momento importante para a criança, porque a gente está falando de criança, mas isso vai repercutir lá na frente, né? E doutora, é melhor que os pais, por exemplo, tirem um dia, não tem esse tempo durante a semana para produzir ali aquele alimento fresquinho. É melhor que ele faça num domingo, prepare os alimentos e congele, depois de congele dê para a criança? Do que usar já congelado, que eu digo, preparado por ele, sem conservante, para usar durante a semana. É uma dica também do que pegar um pronto industrializado. Se a gente for comparar, né, a gente está trabalhando com comparações. Se eu for pegar o industrializado e o meu congelado, né, eu vou no meu congelado. Né? O ideal é que a gente tenha uma estrutura de organização para conseguir oferecer, principalmente para a criança, a papinha ou a refeição do dia fresca. Mas não consegui. Então, no domingo eu vou organizar as papinhas, eu vou organizar as comidinhas, vou deixar tudo pronto e aí eu vou oferecer. E infinitamente melhor do que a gente trabalhar com industrializado, isso não tem dúvida. Doutora Larissa, o que é ainda um mito quando se pensa em dieta, em alimentação? Assim, algo que as pessoas têm, por exemplo, carnes. Carne vermelha, carne branca. Carne branca é realmente melhor que a carne vermelha? Ou isso é um mito? Ou é verdade? Ou depende de cada pessoa? Porque a gente vê muito alimento de temporada de moda. Óleo de coco. Já esteve um momento que o óleo de coco se usava não só, se usava na pele, no cabelo, para fazer arroz, para fazer carne, para fazer tudo. Virou uma fixação por óleo de coco. Aí hoje já tá mais assim, já tem gente falando que óleo de coco não é tão bom como, né? E aí vem esses alimentos que aparecem em determinada época e eles são salvadores da pátria. Afinal, o que ficou como mito? Olha, essa pergunta sua, ela é até difícil da gente responder, porque cada hora parece uma coisa nova, como você está dizendo. E muitas vezes não baseado em estudos científicos, né? Vem por pensar no uso, né, da moda, um famoso usou, pronto.
Mas a gente tem também, isso é muito bacana, porque isso mostra que existe uma revolução nutricional e uma revolução nessa área de bem-estar. Isso é bacana, porque as pessoas estão testando várias coisas, né? Mas a gente fica sempre naquela coisa de achar que o óleo de coco, por exemplo, o exemplo do óleo de coco. O óleo de coco é a verdade absoluta, ou a carne branca é a verdade absoluta. O que tem que existir é um equilíbrio. Né? A gente tem individualidade bioquímica e metabólica, a gente tem as pesquisas atuais e a gente tem que ter um equilíbrio. A carne vermelha realmente ela é bem pior do que a carne branca, tá? Mas isso não significa que se você gosta de carne vermelha, que você vai tirar a carne vermelha 100% da sua dieta. Eu vou fazer uma redução, eu vou usar a carne vermelha 2, 3 vezes na semana e eu vou substituir os outros dias, né? Tem alguns colegas que têm a segunda sem carne, né? E não comem na segunda-feira, nenhum tipo de carne. Tem gente que não gosta de carne vermelha e pelos estudos, né? Pelos vídeos que a gente vê na internet em relação aos animais, tudo, optam por tirar totalmente a carne, até o ovo, né, que até a coisa dos veganismos, ovo lacto-vegetarianos, agora tem essas vertentes das dietas. É impressão minha, ou a pessoa que tira totalmente a carne, os ovos da alimentação, reflete na pele? A gente tem uma perda maior de peso. Né? Isso sim. Digo assim, colágeno, sim, textura você de perde pele, uma textura porque você perde às vezes massa muscular. Se você não fizer uma readequação proteica na dieta em relação a comer mais proteínas derivadas de outros alimentos que não de origem animal. Não é só retirar, né? Não, você precisa ter esse equilíbrio dos macronutrientes, né? Então a gente precisa do carboidrato, proteína e a gordura a gente precisa. Então a gente tem que, não tem da origem animal, a gente tem que ofertar isso via dieta, em último caso via suplementação, né, para suprir essa deficiência proteica. E aí a gente nota bastante pessoas que têm pouca massa muscular oriunda de uma falta de proteína, têm uma tendência a serem mais flácidas, sim. Né? Mas isso também não é uma verdade absoluta. Tem como corrigir solucionar. isso. Na verdade, o ideal é que isso não aconteça. O ideal é que você tenha, independente do estilo de dieta que você tenha se conectado, ela tem que estar equilibrada entre os nutrientes. Um erro, assim, né, da gente é primeiro tirar, depois para buscar essa orientação. Porque eu percebo muitas pessoas que tiram glúten, tiram lactose, sem necessariamente saber se realmente o organismo é intolerante. Isso. Começa a tirar e aí restringir a alimentação sem saber se é intolerante, primeiro a pesquisa, sem buscar... Primeiro é a pesquisa, primeira orientação. Na verdade, o que a gente faz é um teste de provocação, um teste de retirada, mas a gente faz a análise individual O glúten disso, é ruim, né, para todo mundo ou não? Para algumas pessoas é ruim, ou a lactose é ruim para algumas pessoas? São substâncias inflamatórias. Muitas vezes você não vai ter sintomatologia nenhuma utilizando o glúten, né? Outras pessoas, mesmo não tendo alteração ou sensibilidade ao glúten, vão ter manifestações corporais, manifestações cutâneas. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas se eu falar para você que eu, Larissa, enquanto aquilo que eu estudo, é o que eu acho que o glúten é bacana, não. Eu falo para você que eu acho que não. Né? A minha orientação, geralmente em consultório, depois de conversa, tudo, é pelo menos pela diminuição do glúten, né? Para a gente reduzir percentual inflamatório, para a gente diminuir distúrbio de flora intestinal, né? Porque existe uma coisa hoje que está sendo muito estudada, também é a coisa da moda, que é o intestino, mas é uma estrutura corporal, um órgão corporal que é extremamente importante, é extremamente conectado com o cérebro. O intestino, a gente tem que fazer o número 2 todos os dias. Todos os dias. Além de fazer o número 2, que acontece, a gente confunde muito. Por exemplo, vou tratar o intestino, um desequilíbrio de flora no consultório. Doutora, mas eu vou ao banheiro todos os dias. Mas nós não estamos falando de frequência evacuatória. Nós estamos falando de equilíbrio de bactérias intestinais, que é totalmente diferente. Né? Então você pode ir ao banheiro todos os dias, mas a gente observar de repente que você tem uma oferta abundante dos alimentos, você ingere os alimentos, mas você não tem absorção das vitaminas de maneira adequada. Qual é o motivo, por exemplo, se você come, se via dieta você come, né? Então você não está absorvendo isso de maneira adequada.
Muitas vezes, dentro do processo de emagrecimento, a gente nota também o desequilíbrio de flora e a gente trata esse intestino e a pessoa tem um melhor resultado dentro do emagrecimento. O que a gente não sabe também é que o intestino está totalmente relacionado com a ansiedade. Emocional, né? O intestino está intimamente relacionado com processos de neurotransmissores conectados, intestino e cérebro. Então, se o meu intestino está funcionando bem, tudo, eu tenho gatilho para a produção de um neurotransmissor chamado serotonina, que é aquela sensação de prazer, de saciedade, que é um neurotransmissor que vai produzir um outro hormôniozinho chamado melatonina, que é um indutor do sono. Então, assim, se eu não produzo serotonina de maneira adequada, eu tô mais ansiosa, eu como mais doce, eu desconto na comida, eu produzo menos melatonina, eu durmo menos, minha qualidade do sono é menor, eu tô mais ansiosa, eu tô mais estressada, e a gente entra num ciclo evolutivo de estresse e inflamação que vão lá na frente, né, explodir com obesidade, com diabetes, com hipertensão. E doutora, e é possível, porque diante, né, de tudo isso, desse desequilíbrio, dessa inflamação, às vezes as pessoas nos assistem e falam assim, ai, mas é tão difícil fazer dieta, é tão difícil viver de maneira saudável. É difícil. Hoje, com essa personalização de dieta, da individualização do ser humano, né? Cada um é tratado de maneira muito individual. É possível, sim, fazer uma dieta prazerosa, ter qualidade de vida, mas com prazer, porque aquele prazer que você tem em comer coisas que não são tão saudáveis, você desenvolver esse prazer para coisas saudáveis, é possível. É possível. Tem esperança. Não, tem esperança. E mais uma coisa que é mais interessante do que a dieta em si, hoje o que eu observo é alterações nos padrões comportamentais. É a relação da comida com o prazer, da comida com a tristeza, da comida com a ansiedade, da comida como recompensa, né? Então, assim, a análise do comportamento do indivíduo, da personalidade do indivíduo, do perfil comportamental do indivíduo e a dieta é uma associação, assim, fantástica. Não tem como a gente falar, assim, da dieta, mesmo que eu te passe, ou, na verdade, mesmo que você tenha prescrição de uma dieta, que seja pra você, bonitinha, se a gente não tiver uma análise do que te causa ansiedade, do porquê que você está ganhando peso, de qual é a sua rotina, porque tem muito isso, assim, a gente tem uma associação e um trabalho multidisciplinar médico-nutricionista, que é aquela coisa, a dieta, ela tem que ser, Ana, para você. Porque qual que é a sua rotina aqui dentro do seu trabalho? Sim. De repente você não vai ter muito tempo aí para casa para comer, né? Quais são as minhas opções, né? Eu tenho essas opções para almoçar. Exatamente. Então, dentro dessas, qual é menos, né, agressiva para o organismo? Por exemplo, quem trabalha à noite? Quem trabalha em festas. Quem trabalha em festas. Como é que... É justamente isso. E como que eu vou trabalhar comportamento? Como é que eu vou trabalhar mudança de comportamento? Porque o que é muito comum no consultório é efeito sanfona. Eu faço Enquanto eu tô dieta, com você, eu consigo reduzir. Eu me afasto um pouco, volto às vezes até o dobro do que antes. Por isso que a análise do paciente, ela é muito mais profunda do que uma análise laboratorial, do que uma análise dietética. Na verdade, a gente vai entender, investigar a vida do indivíduo. Né? Eu não sei se ele tem problema em casa, se ele não tem. Ele foi uma criança gorda, ele não foi. Como é que eram os hábitos alimentares? Né? E o que eu percebo é isso, é que a questão do sobrepeso, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente está falando diretamente de saúde. Estética, reflexo, é consequência. Não, isso é consequência. É saúde. Porque houve um tempo em que as pessoas que buscavam emagrecimento eram vistas assim, aquilo ali é narcisista, né? A pessoa se sentia até culpada de buscar esse emagrecimento, de estar bem. Não, é saúde. É saúde. Isso acaba se revertendo em estética, porque a gente fica mais bonita, a autoestima aumenta. E a gente tem distúrbios por exemplo, ortorexia e vigorexia. O que são esses termos agora que estão sendo apresentados pra gente? De acordo com essa evolução do corpo perfeito, dos alimentos cada vez mais sem contaminação, orgânicos, a gente teve aí surgimento de novas classificações para alguns transtornos de comportamento, de imagem e transtornos alimentares. Um é a ortorexia, que é essa obsessão por comer saudável, obsessão por tudo ser saudável. Então a pessoa deixa de socializar porque não tem uma comida que é saudável. Então ela vai para uma festa e ela leva a comida dela saudável.
Né? Então, assim, deixou-se de socializar e perdeu-se o equilíbrio, que é o que eu estava conversando com você. A gente tem isso. Né? Eu tenho durante a semana um padrão de alimentação que é saudável. Eu procuro comer saudável, eu procuro tomar água, eu procuro me exercitar, eu procuro meditar, eu procuro estar bem com a minha família. Ótimo. Ah, mas eu tenho um casamento no final de semana. Poxa, vai pro casamento, aproveita, come uma coisa diferente. Não tem problema. Né? Não tem... Né? Por exemplo, meus pacientes assim, viajam. Ai, doutora, mas eu vou viajar e agora? Viaja. Viaja, aproveita, você vai conhecer outro lugar, faz um tour gastronômico, eu acho bacana, porque isso é exceção, e isso é prazer. Prazer diminui estresse, diminui o processo inflamatório, então a gente precisa disso também. Né? Então é equilíbrio, eu não preciso, eu vou viajar, programei a viagem, um ano todo eu vou viajar, não, eu vou pedir um grelhado, porque... Não, vamos comer, assim, é o excesso, você não precisa comer tudo o tempo todo. Mas você pode ter a opção de, você passou o dia bacana, vou jantar com meu marido, eu vou comemorar nosso aniversário de namoro, nosso aniversário de casamento, nós vamos jantar, nós vamos tomar um vinho, enfim, o que, eu não sei o que. Mas é possível, né? Então não precisa dessa obsessão, porque isso é obsessão, é desequilíbrio. Essa ortorexia. E a gente tem a vigorexia, que é aquela pessoa que busca um corpo saudável insanamente, né? Você olha no espelho, você já tem uma quantidade de massa muscular boa, vamos colocar, a gente fez a bioimpedância, a gente está dentro dos padrões ótimos de massa muscular. Não, mas eu não vejo assim. Não é suficiente. Né? Então é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, uma anorexia, em que a pessoa está magérrima e ela se enxerga como estando gorda. Então, essas são as variações novas dos transtornos que surgiram e que são recentes, são oriundas da evolução dietética que a gente tem e são importantes, porque a gente pega cada vez mais o consultório. Se eu falar para você que a obesidade ela não é o carro-chefe, ela é o carro-chefe, mas a gente tem que estar aberto e pronto para trabalhar esses outros distúrbios, porque o excesso de saúde, aquilo que virou radicalismo, é ruim também, prejudicial. Agora vou para um outro assunto, que é o chip do tesão, chip da beleza. Quando a gente busca aí na internet, várias famosas estão aderindo ao chip da beleza, várias matérias falando sobre isso, que o chip do tesão veio para reavivar o apetite sexual da mulher. E tem aí o chip da beleza, que esse termo ficou muito em moda, que esse chip da beleza reduz celulite, emagrece, construção de massa muscular. Afinal, doutora Larissa, o que é esse chip do tesão? É a mesma coisa que o chip da beleza? Quais as composições desse chip do tesão? E é tão simples assim, qualquer pessoa pode ir no consultório e pegar, eu quero um chip do tesão? Não. Tem restrições. Na verdade, assim, esses linguajares novos para esses implantes de hormônio, eles são assustadores, na verdade. Chip do tesão, né? Então, assim, eu vou lá, eu ponho o chip, meu tesão vai lá nas alturas e tá pronto. Explicado. Não. Possível. Né? Então, assim, hoje existem os implantes de hormônio, né? São implantes de hormônio. Isso, que eles surgiram. Hoje a gente diz assim, para tornar a reposição, entre aspas, hormonal mais fácil, mais segura, quando bem indicada, né? A gente tem a questão do anticoncepcional, a pessoa toma, né? O anticoncepcional é muito ruim, então a gente já está mudando essa concepção de tomar um anticoncepcional. Então os implantes de hormônios, a gente tem os implantes de hormônio de testosterona, né? Que vulgarmente chamado de chip do tesão. Em mulheres, né? Isso em mulheres, mas eu falo assim, em homens também, porque ele entra na reposição hormonal masculina, né? Quando bem indicada. A gente tem uma queda de testosterona importante no homem. Sim. E a gente não pode considerar que na mulher a nossa testosterona também é bem inferior à do homem. Então, a gente tem uma queda da libido, da tesão mais cedo do que os homens, sim. Então, esse chip do tesão é um chip de implante de testosterona, né? Que não é todo mundo que pode fazer, não, Ana. Isso tem que ser, assim, tem que ficar bem fixado na cabeça de quem está assistindo, que não é uma coisa simples, não é uma coisa banal, né? Não é uma coisa que é só 100% boa, né? Assim, existem indicações específicas para isso, é um procedimento minimamente invasivo, mas né? Tem que ser colocado em um ambiente seguro, né? Um ambiente adequado. Saber a procedência. A quantidade que você vai colocar desse hormônio,
né? Você não sai colocando um monte de testosterona, né? Você não sai colocando implante sem várias conversas, sem explicar para o paciente antes e depois. Então, esses né? efeitos negativos que falam engrossar a voz, aparecimento de acne, aumento de pelos, muitas vezes vem por causa desse desequilíbrio, desse excesso de hormônio testosterona no corpo da mulher. E essa, por exemplo... Vejo mulheres que começam, de repente, a falar grosso, você fala, vai ser uma voz feminina ou uma voz masculina? E o quanto de testosterona você pode colocar, a gente tem a mesma idade, o mesmo perfil, nossos exames são iguais, nossa indicação é igual. Nós colocamos a mesma quantidade, você vai ter uma resposta exacerbada e talvez eu não tenha a resposta. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é um implante que a gente põe subcutâneo. E depois, quando você tiver alterações, se você tiver... Mas se você tiver algo que não é esperado para essa reposição hormonal. Então, isso tem que ter muito cuidado, isso é novo. Teoricamente, a gente vem colocando esses implantes e vem observando os resultados. Porque às vezes o marido lê a matéria e fala, aí bem, já achei a solução para você. Não é simples, não é simples como parece. E o chip da beleza, que foi apelidado de chip da beleza, na verdade é uma reposição do estrogênio e da progesterona que a mulher perde na menopausa. Então são outros hormônios. São outros hormônios. Muitas vezes a gente vai observar que uma mulher menopausada, ela não vai ter pausa só dos hormônios. E a menopausa geralmente é aos 50 anos. A partir de 50 anos a média, né? Tem gente que menopausa antes e a gente tem uma menopausa depois. Mas a gente vai notar pausa não só dos hormônios femininos em si, a gente nota pausa da testosterona. E muitas vezes, na hora que decidiu-se fazer a reposição hormonal, por exemplo, já foi feita toda a análise e a relação de repor ela é segura, a gente às vezes vai precisar repor não só o estrogênio e a progesterona, mas vai precisar repor a testosterona também. Então, assim, é dito o chip da beleza porque realmente os hormônios femininos fazem muita falta na menopausa. Então, faz falta no tônus da pele, na hidratação da pele, né, na oleosidade da pele, na relação de humor da mulher, a gente metabolismo aumenta, depósito de gordura aumenta, né, ganho de massa muscular. Então, assim, é qualidade de vida para a mulher. Então, você pode pegar uma mulher que menopausou há 2, 3 anos, se ela tiver uma foto de 2 anos antes e 2 anos depois, a sensação que você tem é que essa mulher envelheceu 10 anos, por conta das consequências dessa queda hormonal. Existem N alternativas para a gente fazer essa melhora, que não só hormonal, mas a hormonal é uma alternativa. Então é chamado de chip da beleza, mas a gente, em hipótese alguma, pode associar essa reposição hormonal com beleza, porque senão você começa a banalizar o implante, e não é isso, é muito sério o implante, é muito sério. Tanto você colocar um implante ou retirar um implante, isso é muito sério, tem que ser muito bem conversado. Tem que estar vinculado com saúde. Isso, tem que estar vinculado com saúde, tem que ser feito acompanhamento, aí você não põe o implante e sai e nunca mais volta, né? Não, isso tem validade, né? 6 meses, 1 ano, isso depende muito. Então, é a evolução da medicina, uma coisa bacana, a gente tem sempre que respeitar a evolução científica, mas a gente tem que ter respeito com aquilo que é novo também. Né? Eu ficaria aqui conversando com ela horas e horas. A doutora Larissa vai voltar outras vezes para as outras entrevistas. E só último recado, um alimento da beleza que não pode faltar no nosso prato, na nossa mesa. Alimento assim que você fala, esse alimento você tem que inserir porque ele traz saúde, mas também reflete na beleza. Olha, é difícil, você me coloca numa situação assim absurda. Então eu vou falar assim, vamos falar uma especiaria, vamos falar uma fruta, vamos falar então assim, em relação a uma já fruta, vou até anotar, em relação à fruta, eu acho que o limão é muito poderoso. Tomar um limão com água, é só limão e água, antes de dormir ou quando a gente acorda, faz bem em jejum? Faz bem em jejum. E há um mito de que, mas eu vou tomar um limão e o limão é ácido e eu tenho dor no estômago. Não dá gastrite? Não dá gastrite, pelo contrário. Por uma alteração bioquímica que acontece quando esse limão entra em contato com a mucosa, a gente tem, na verdade, uma tentativa de neutralizar esse pH do estômago. Né? Então, assim, é anti-inflamatório, aumenta o metabolismo, né? A gente queima gordura durante o dia, né? Então, o limão é muito bacana. Até a Bela já está anotando. A Bela já está anotando. Bela é a nossa repórter também que está aqui acompanhando. De especiaria, acho que assim, dentre
as especiarias, e a gente, graças a Deus, nosso país é muito rico nisso. A cúrcuma entra aí. Cúrcuma, açafrão da terra, que a gente... Que não, assim, não é bem quisto nos temperos, né? Que é um amarelinho que não é o coentro nem o colorau, né? A cúrcuma, o açafrão... que é meio laranjadinho, né? Tem gente que não gosta muito pelo paladar, acho que não fica legal na hora de temperar. Mas assim, pra quem não gosta de temperar, a gente tem a opção de encapsular também. Então, se não for pra comer na comida, a gente consegue encapsular. A cúrcuma entra como anti-inflamatório, melhora da imunidade, prevenção de câncer, principalmente relacionada à prevenção dos cânceres de próstata, junto com o tomate, o licopeno, né? Então, a cúrcuma pra tempero seria uma coisa muito bacana. E as proteínas de alto valor biológico, que auxiliam na manutenção da massa magra, né? Aumentam o metabolismo, dão uma sensação de saciedade, aumentam o tempo de digestão nosso, né? Junto com isso, só para dar mais uma dica, as fibras, né? A gente tem aí os grãos que vão nutrir a flora intestinal, vão melhorar esse trânsito. Tipo lentilha, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a lentilha e o grão de bico a gente entra com os carboidratos, né? Mas a gente tem aí a linhaça, a chia, né? Esses grãos que acabam melhorando a saciedade, melhoram os picos de insulina e nutrem o intestino e auxiliam na recomposição da flora intestinal.